Bom, por fim, a gente preparou aqui dentro do Radar Tecna um material para lembrar aos produtores algumas dicas que a gente considera importante nessa fase de elaboração de projetos. Primeiro, acho que vale a pena a gente contextualizar que isso tudo faz parte, né, de um movimento que a própria lei da TV Paga instaurou, e entre várias características dessa legislação, o que a gente pode marcar é de fato a demanda, a realização de uma demanda real por conteúdo brasileiro, independente, para os canais de TV Paga, aumentando, portanto, bastante a participação da produção nacional nesses canais e, para nós, aumentando, portanto, as chances de relação com o canal, as chances de aumentar também o volume da produção que a gente realiza aqui no Rio Grande do Sul. A Ancine, ela sempre vai exigir a relação para esses editais feita por uma produtora, né? Por uma empresa, e essa empresa tem que ter registro na Ancine como empresa produtora brasileira independente, e os outros registros que vão estar em torno das nossas obras são os que dizem respeito ao certificado de produto brasileiro, o próprio CRT, ou Condecine por segmento de mercado, além da obrigatoriedade, desde o ano passado, de inclusão de legendagem descritiva, audiodescrição e libras em todos os projetos. A gente chama atenção aqui para vocês que no edital já consta algumas responsabilidades do produtor, né? Desde a questão relativa ao prazo e a questão de nos mantermos fixos ao que apresentamos no projeto. No edital a gente tem de definição essa resolução em Full HD e .mov, que acho que é algo até que inclusive pode sofrer aí algum adendo pelo que o Ramiro falou. A outra responsabilidade que o produtor tem é de participar dessa produção do material de divulgação, né? Então a gente também não pode esquecer, tanto em cronograma quanto na questão orçamentária de demandas com a equipe contratada, de que a gente também, além da série, vai ter que fornecer os materiais mínimos para que o canal possa empacotar isso numa campanha de divulgação e promoção da série antes de estrear. A emissão do CPB é sempre responsabilidade do produtor, bem como esses custos de emissão da Condecine CRT do material que vai para a televisão. É possível sim incluir no orçamento audiodescrição, libras e a legendagem descritiva, e além de um fornecimento de um arquivo completo com a lista de diálogos de todos os episódios das séries. Isso é algo que vale ser lembrado lá no final do nosso período de pós-produção. Se os critérios de avaliação do edital já estão colocados claramente pela Box, né, vale a pena para todo mundo que vai inscrever o projeto olhar para isso também de uma maneira estratégica, né? Estratégica na hora do tempo que a gente realmente vai investir até para cumprir todas as exigências do edital, e estratégico também no sentido de que o edital da Box favorece essa entrada, inclusive projetos contemplados de produtoras recentes, de equipes jovens, mas muitas vezes, quando a gente vai olhar nessa pontuação, a gente também entende a importância de criar parcerias, criar coproduções entre empresas vizinhas, às vezes aqui mesmo em Porto Alegre, justamente para essa complementação dos perfis mais competitivos dos profissionais que a gente vai montar para as equipes. Os aspectos artísticos vão ser sempre o que vai chamar mais atenção, tanto do canal quanto da equipe de vocês que vai estar dedicada à realização da formatação do projeto. A relação do custo-benefício é uma relação que ela, na verdade, ela é criada na articulação entre o que a gente vai de fato investir e como a gente visualiza o desenho de produção, ao lado dos critérios de qualidade que os produtores estão almejando e deixando explícitos nos seus textos criativos, né? E isso ao lado da execução dentro dos critérios do edital, o seu cronograma, seus formatos de entrega, suas obrigações contempladas aí. No que diz respeito à adequação ao plano de negócios, que é essa estratégia de monetização do produto gerado, eu gostaria de ressaltar que ainda que o volume que é disponibilizado do fundo para os nossos projetos e o fundo com a obrigatoriedade de retornarmos esse investimento, né, quer dizer, a monetização máxima de uma série de televisão, que a gente já vai ter uma primeira venda acertada com a Box Brasil, e as outras vendas possíveis
São muitas as possibilidades, tanto em outros canais de TV paga, quanto em canais de TV aberta, quanto em outros territórios, pensando no mercado internacional. A gente sabe que mesmo com uma grande sucessão de contratos, o volume de recursos que a gente vai capitalizar nessa fase de comercialização não necessariamente vai bater os 100% dos recursos investidos no fundo setorial. Por outro lado, nesse critério que o Ramiro comentou, de que o fundo setorial vai cada vez mais exigir que o proponente de um projeto contemplado com esse investimento faça essa devolução, eu acredito que a gente tem que tomar como meta e como critério, como proponente, gerar o maior número possível de outros negócios para além dessa primeira licença. Mesmo que o volume financeiro advindo desses vários contratos não impliquem na devolução integral do fundo setorial. Porque a gente observa tanto nos posicionamentos da Agência Nacional de Cinema, dos representantes do fundo setorial, que o que se quer é um produtor ativo e quando o seu produto está pronto, esse produto não tem uma carreira curta, que se vale apenas dessa primeira licença de exibição, mas que tem um produtor ativo buscando mais e mais repercussão, exibição e, claro, negócios, mesmo que isso não implique na devolução dos 100%. Esse tema dos negócios também vai de encontro ao que o Ramiro comentou sobre a importância da produção executiva, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que é o produtor executivo que acaba capitaneando essa relação com o canal de TV e é o produtor executivo que vai também se relacionar com o próprio fundo setorial, porque vale lembrar que o nosso contrato mínimo perante ao fundo são 7 anos de relatórios, de compromissos, de repasses e, portanto, esse compromisso a longo prazo precisa ser avaliado e planejado tanto pela empresa proponente como pelo produtor executivo que vai assumir. E pensando também que são esses dois agentes, empresa proponente e produtor executivo, que vão fazer essa relação com o mercado pós, período de exclusividade com a Box Brasil. Quando a gente está falando de uma coprodução envolvida no projeto, a gente precisa listar ainda que é preciso deixar bem claro quais são as obrigações e as responsabilidades de cada parte nessa parceria, um cronograma acordado e também deixar explícito as questões das participações e remunerações, porque isso não só perante ao fundo, não só perante o canal, que vão querer saber como é que essa sucessão de divisão de responsabilidades é feita, especialmente como que esse produtor proponente está assumindo o papel do produtor delegado, porque é quem vai de fato fazer as assinaturas principais dos contratos, fazer o dia a dia de relação com o canal e com o fundo setorial, mas a gente também sempre precisa pensar nos projetos que a gente redige, que a gente quer almejar que eles sejam contemplados, mas a gente também quer almejar uma produção que se desenrole, facilmente, da maneira mais eficiente e simplificada possível, porque isso significa também uma melhor eficiência no nosso próprio plano de negócios, Às vezes, na fase de projeto, todo mundo se preocupa muito em vender a ideia, em criar um plano de negócios fabuloso, mas a gente, enquanto produtor proponente, não podemos deixar de ter como um dos objetivos principais também escrever esse projeto de tal modo que ele já anteveja o nosso planejamento de produção, porque aí projeto contemplado, recurso garantido, entrou na conta, mas também uma produtora e uma equipe técnica que já tem os seus acordos para a realização disso, e a gente sabe que quanto mais eficiente a gente é na realização, mais isso significa, vamos dizer, um melhor valor agregado ao cachê de cada profissional envolvido, ao pagamento dos fornecedores dos insumos também com seu valor agregado adequadamente, e essa relação custo-benefício e qualidade também fica muito mais bem equilibrada. Então, a gente quer vender um projeto, mas também a gente quer já se preparar para a execução dele da melhor maneira possível. No que diz respeito aos textos do projeto, clareza, objetividade, refletir o clima da proposta que a gente está passando, Muitas vezes, para quem analisa os projetos e para quem faz, fica a dúvida de quem faz quer ser
o mais detalhista possível e escrever teses em cada campo, quando na verdade a gente tem que pensar. Tem um avaliador ali do lado que tem uma proposta, um objetivo bem claro nas suas apresentações, sejam as presenciais, seja no texto do edital. Portanto, a gente não precisa ir para o lado de ser prolixo ou mandar mais e mais coisas, e nesse caso poder apresentar bem a sua ideia de modo objetivo, sempre vai valer mais na hora de um avaliador pegar esse projeto e entender qual é a proposta. No que diz respeito ao desenho de produção e viabilização, a gente lembra que é sempre melhor quando esse acordo é feito entre o produtor proponente, entre o produtor executivo e o diretor, já na etapa de concepção do projeto, né? Não dá para ser uma coisa revelia de uma parte ou na outra. O diretor, o roteirista, precisa enxergar num desenho de produção condições concretas de realização daquela ideia, ao mesmo tempo em que o produtor executivo e o produtor precisa manejar todas as intenções criativas de um diretor e roteirista e fazer essa proposta e que todas as partes manifestem o seu aval já na etapa de projeto, de modo a garantir esse acordo prévio e, portanto, essa eficiência na hora de realizar. Ao mesmo tempo, nos projetos contemplados, né, essa harmonia, essa organicidade na realização é algo que a gente precisa preservar até nessa relação com o canal, que sem dúvida nenhuma tem, numa chamada como essa, uma porta de entrada para todo mundo apresentar o seu projeto, mas são relações que podem e queremos que se desenvolva aí por mais tempo e por novos projetos também possíveis. O aproveitamento das outras mídias é algo que também produtor executivo e empresa proponente precisa contemplar desde o início e pensando em responder a pergunta como essa história pode ser contada em outros meios, e sempre que isso é respondido no início da concepção dos projetos, é onde a gente vê o melhor aproveitamento não só da qualidade, mas também de obtenção de novos negócios advindos da nossa ideia principal. No que diz respeito ao pitch, que é uma possibilidade que a Box Brasil coloca, a gente chama a atenção que cada pessoa tem o seu estilo, portanto, esse próprio formato de pitch, essa identidade, é algo que precisa florescer na tela nesses minutos aí que a gente vai encaminhar o material. A questão da segurança que a gente precisa passar e do encantamento pela proposta na hora de gravar o material e, de novo, né, primar pela objetividade.